Bom dia, pessoal. Hoje é domingo para mim, para vocês provavelmente outro dia. Eu só queria conversar com vocês rapidamente, é uma aula bem curtinha, sobre ciência e método científico, para a gente entender exatamente qual é o gelo, né, sobre que gelo a gente está andando, né? Mas antes disso, eu queria lembrar com vocês um pouquinho sobre árvore filogenética. Pensem um pouco com essa árvore na frente de vocês, se vocês conseguem entender o que a árvore está nos dizendo. Então vocês têm um tempinho para isso. Pode até parar o vídeo um pouco para poder entender melhor. Eu vou traduzir, mas tentem entender vocês mesmos. Lembra que eu falei que a árvore filogenética é composta por ramos, né? Ramos que dão origem, teoricamente, a espécies que existem hoje. E eu tenho que arrumar esse troço aqui porque ele tá. Eu estou tentando melhorar a câmera, mas não foi muita. Não foi uma experiência muito boa. Mas enfim, então essa árvore filogenética é uma árvore filogenética de um grupo de organismos que nós consideramos como vertebrados, né? Aí tem praticamente todos os grupos de vertebrados, com algumas poucas exceções, como os peixes ciclostomata, que são as lampreias que não tem a mandíbula ainda. Então esses aqui são vertebrados gnatostoma, né? Que são animais que apresentam a boca com mandíbula. Então isso a gente sabe. Então se a gente for prestar atenção na nossa história lá do cladograma, é esse ancestral aqui, que representa o ancestral comum de todas as espécies contidas nessa filogenia. Vocês devem ver que na realidade a gente não tem uma espécie nessa filogenia, né? O que a gente tem nessa filogenia são grupos superiores. Então os tubarões, peixes, os anfíbios e aí depois todos os mamíferos, com 2 mamíferos representando os primatas e os coelhos, e os reptiliomorfos, que seriam os crocodilos e as aves, os crocodilos representando os répteis, entre aspas, reais, a gente vai conversar sobre isso, e as aves que nada mais são do que um grupo filogeneticamente próximo aos crocodilos, crocodilianos. Ou os reptiliomorfos, né? Aqueles animais que têm forma de répteis. Então, como é que a gente lê isso? A gente geralmente lê de cima para baixo, né? Então, o que eu estou falando nessa filogenia é que crocodilo... antes disso. Então, eu não estou lidando com uma única espécie, estou lidando com grupos, mas, na realidade, o que o cladograma mostra é um relacionamento filogenético entre as espécies que deram origem aos diferentes grupos, né? Então, quando eu ponho tubarões, eu estou falando da espécie de tubarão que deu origem a todos os outros tubarões e raias. Quando eu estou falando de peixe ósseos, eu estou falando da espécie ancestral de peixe que deu origem a todos os peixes ósseos, os peixes que têm essa estrutura corporal, essas características adquiridas ao longo do tempo. Então a mesma coisa para anfíbios, eu não estou falando de todos os anfíbios, eu estou falando do anfíbio ancestral, primatas, coelhos, crocodilos e aves. Mas olha que legal. Essa árvore nos dá uma informação sobre o relacionamento filogenético das espécies, mas ela também apresenta características indicadas por essas marcas vermelhas aqui. E essas características que a gente está indicando aqui, lembra que a gente estava falando que evolução é mudança, né? Então, quando ocorre uma mudança no ancestral, muito frequentemente essa mudança é herdada pelos descendentes desse ancestral. Então, quando eu digo que crocodilos e aves, provavelmente, e isso tudo é hipótese, a gente já vai ver na próxima aula, representam descendentes de um ancestral em comum único e exclusivo deles, é porque eles apresentam uma evidência, lembre disso para a próxima aula, alguém me chamando no WhatsApp, eu tenho que parar com isso, tenho que tirar esse troço, que é o ovo apresentando uma casca endurecida, né? Então todos os animais que descendem desse ancestral, se você se lembra da aula anterior, isso aqui é um ancestral hipotético, herdaram a característica de um ovo contendo uma casca endurecida. Os primatas, por outro lado, e a gente falou sobre eles na aula passada, compartilham, tanto os primatas, né, como os coelhos, os mamíferos de uma forma geral, compartilham a presença de pelo na superfície do corpo ou em outras regiões do corpo. Então,
Eu hipotetizo que primatas e coelhos compartilham um ancestral em comum, porque todos têm uma característica chamada pelo, que ninguém mais aqui tem, mas nenhum outro grupo tem, nenhuma outra espécie apresentada aqui tem, e portanto eu consigo sugerir que primatas e coelhos são filogeneticamente próximos, filogeneticamente quer dizer evolutivamente próximos, porque eles compartilham a característica pelo. Mas olha que legal, ovos com casca eles não têm, porque ovo com casca apareceu numa outra linhagem, tá certo? Então, crocodilos e aves não têm pelo, porque o pelo apareceu numa outra linhagem, apareceu num outro ancestral. Ela só vai se expressar em descendentes daquele ancestral específico. Mas primatas, coelhos, crocodilos e aves apresentam um ovo amniótico. E o ovo amniótico tem muito a ver com a invasão do ambiente terrestre. Isso é uma coisa que a gente vai conversar lá para frente, né? Então a gente tem um ancestral em comum, hipotético, que sugere que esses caras, aves, mamíferos e reptiliomorfos, apresentam em comum, um ancestral em comum, porque todos esses indivíduos apresentam, todas essas espécies descendentes apresentam um ovo amniótico, e assim por diante. Então, quem é mais antigo aqui? Reptiliomorfos, incluindo as aves, ou os mamíferos? Nenhum dos dois, né? Porque eles apareceram exatamente no mesmo momento. Esse é um evento de especiação, se vocês se lembram, e ele é um evento único. Nesse evento a gente teve a origem dos reptiliomorfos e das aves e dos primatas, dos primatas mais coelhos e outros mamíferos, né? Então o momento é o mesmo. Quem é mais antigo nessa árvore aqui? Que grupo apareceu mais cedo na face da Terra nessa árvore? Lembro que na vertical aqui o que a gente tem é tempo relativo, né? Então, nessa posição, a gente vai claramente saber que dentre esses animais que a gente chama de gnatostomatas, ou animais que apresentam mandíbula, foram os tubarões que apareceram pela primeira vez. Tá vendo? A linhagem do tubarão apareceu nesse evento de diversificação ou de especiação, que antecedeu todos os outros eventos de diversificação e especiação que a gente está vendo aqui, que deu origem às diferentes espécies. Então, todos eles compartilham vértebra e compartilham mandíbula, mas olha que interessante, de novo, todos eles compartilham vértebra, mas tem alguns animais, alguns grupos que têm vértebra e não estão incluídos aqui, como o ciclostomata, que são os peixes tipo lampreia, peixe-bruxa, etc. E também não está incluído aqui grupos extintos como o placodermos, que era um outro grupo de peixe, a cantóide, que é um outro grupo de peixe que existiu antes desse período, né? Mas, de qualquer forma, portanto, vértebra não é uma característica exclusiva desse grupo. Então, se a gente for muito criterioso, a gente vai ver que esse cladograma, ou essa filogenia, não está muito correta. Aqui deveria ter mandíbula, a presença de mandíbula. Aí sim, a gente teria um grupo monofilético, um grupo natural, lembra desse termo, de espécies de animais que existem hoje e que compartilham mandíbula, e, portanto, eles devem ter tido um ancestral em comum, onde a mandíbula apareceu pela primeira vez. Então, leiam o resto da filogenia, porque a gente vai usar bastante isso, e se vocês verem, são características estritamente morfológicas, né? Então, era isso que eu tinha para falar, é bem rápido. A gente vai para a próxima aula daqui a pouquinho, que é uma aula sobre ciência e método científico.